Hoje chegamos ao livro de Cantares de Salomão, na nossa leitura bíblica cronológica. E é um livro interessante que o leitor de primeira viagem pode ficar assim se interrogando, né? Mas por que esse livro? Que livro diferente! Mas acompanha aqui que você vai descobrir um pouco sobre este livro e do que ele se trata. Mas se você chegou agora aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo, dentro de uma série onde nós temos falado sobre os livros da Bíblia. E hoje nós começamos a leitura do livro do Cantares de Salomão, que foi um livro escrito por Salomão, ali mais ou menos em 935 a.C. E o livro você vai perceber que retrata a dinâmica de amor entre um homem e uma mulher. E é apresentado entre Salomão e a Sunamita. E na escrita deste poema, é um poema hebraico, muitas vezes você vê a voz feminina falando a respeito do seu amado. Então é um poema de amor. Vai tratar sobre o amor entre o homem e a mulher e há uma dinâmica. Às vezes eles estão afastados, numa tensão, desejando um ao outro, esperando para que finalmente eles se encontrem e se amem. E às vezes na narrativa tem esse encontro de amor, de desejo, de vontade de estar junto. Depois eles se afastam. Então é uma dinâmica de afastamento por alguns motivos, de proximidade, de desejo, sempre envolvendo o amor. Então é um poema hebraico antigo que fala sobre o amor. E eu quero ler para você, por exemplo, para a gente só entender essa questão do amor, e esse vídeo eu acredito que vai ficar pequeno porque não há muito o que se dizer. No capítulo 8, versículos 6 e 7, diz assim: põe-me como selo o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. O ciúme é cruel como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, com a mais veemente labareda. Então, falando sobre essa força do amor, aqui colocou também o ciúme e essa dinâmica que o amor traz e revela aos amantes, ao homem e à mulher nesse relacionamento. O versículo 7 fala também sobre essa força do amor. Muitas águas não podem apagar o amor, nem podem as inundações afogá-lo. Ainda se um homem desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado, porque traz aqui uma reflexão interessante. Não se pode comprar o amor. E ele fala isso. E nessa dinâmica do amor, não há um controle humano aparente para frear o amor, para se decidir a quem amar ou deixar de amar, pensando nessa dinâmica de desejo, de vontade de estar com o seu amado. Então, um poema sobre o amor. A tradição judaica dizia que para se ler esse livro, a pessoa deveria estar... Para se ler esse livro ficou estranho, né? Mas a pessoa teria que ser maior de idade. Não era permitido para menores, devido à sua linguagem realmente retratando o desejo de um homem para com uma mulher e o amor propriamente dito. Posteriormente, algumas pessoas tentaram responder a seguinte questão: o que uma poesia de amor está fazendo dentro da Bíblia, né? O que traz pra gente? Por que isso? E aí levantou-se 3 questões. A primeira é respondida pela tradição judaica, que responde que é um poema de amor, mas pode-se usar como alegoria entre Deus e Israel. Tradição judaica. Depois, posteriormente, a tradição cristã também queria trazer uma resposta do porquê esse tipo de conteúdo, de poema dentro da Bíblia, né? A tradição cristã diria que é uma alegoria entre Cristo e a igreja. Lembrando de Efésios capítulo 5, Paulo, ele vai dizer que o relacionamento de Cristo com a igreja é como do noivo para com a noiva. Então tem essa dinâmica, né? Cristo noivo, a igreja a noiva. E a gente sabe, né? Alguém pode falar assim, nossa, que coisa estranha. Mas é porque Deus ele utiliza coisas do dia a dia
que a gente compreende, que está aqui dentro da matéria, que está aqui dentro dessa nossa realidade, para que nós possamos, de certo modo, compreender questões espirituais que a gente não acessa. Então, Deus usa coisas materiais para explicar as coisas espirituais, ou trazer uma ideia que não dá para levar a fundo todos os aspectos, mas que traz uma importância muito grande. Então, muitos autores dizem, não, o Cântico dos Cânticos é uma alegoria sobre Cristo e a igreja. E é muito interessante essa expressão Cântico dos Cânticos. Por que isso? Porque no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1, o livro é introduzido assim, Cântico dos Cânticos. E essa é uma expressão hebraica muito interessante, porque os hebreus, a escrita hebraica também fala Rei dos Reis, fala Senhor dos Senhores, fala Santo dos Santos. Então, quando usa-se essas partículas, está tentando trazer a ideia do leitor que aquilo é algo superior, é algo maior, é algo que merece uma atenção. Então, por isso, essa expressão duplicada, para remeter a essa importância e posição daquilo que se está falando, né? Então, é uma coisa muito interessante. E, por fim, um terceiro aspecto aqui sobre por que existe esse Cântico dos Cânticos, um poema de amor na realidade na Bíblia, é que vai dizer que é uma coleção de poemas antigos que reflete o dom divino do amor, porque o amor foi feito por Deus. Se você voltar, né, em Gênesis capítulo 1, você vai ver, Deus criou o homem e a mulher, um para o outro, onde há uma complementariedade, onde eles se ajudam, onde o amor foi criado por Deus e o amor é uma bênção. O pecado deturpou o amor, a gente sabe disso. As músicas, de um modo geral, vão falar sobre o amor. Filmes vão falar sobre amor, séries vão falar sobre amor. A nossa vida é uma vida de relacionamentos cheios de relacionamentos amorosos. Filhos com pais, e aí já pensando em outros tipos de amor, né? Que é a mãe com o filho, amigos, e o amor romântico. Então nós estamos sempre envolvidos nisso. Deus é amor. E por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus para aprendermos de fato o que é o amor e aprendendo de fato o que é amor, viver a realidade do amor. Porque o que as músicas ensinam por aí não é de fato o amor criado por Deus. Relacionamentos familiares que existe o amor, é um amor limitado, porque são pecadores se amando. E dentro do casamento também existe um relacionamento de amor, mas entre dois pecadores. Então, tem suas dificuldades, tem suas limitações. Por isso que a gente precisa, para aprender o que é o amor e viver em amor, nós precisamos ir até aquele que é o Deus de amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Ele não tem amor, ele não sente amor, ele não sabe o que é amor, mas ele é amor. Então nós precisamos ir até ele e de fato nele encontraremos o amor genuíno e através dele nós amaremos da maneira que glorifica o seu nome. Então, o amor é realmente uma obra divina e Deus nos chama para esse relacionamento de amor com ele e uns com os outros. Então, boa leitura para você, um livrinho bem pequeno, dá para ler até numa sentada aí esse poema de amor e que Deus possa encher seu coração de amor por ele, pelo próximo, pela família e por todos de um modo geral. Por quê? Porque o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o coração, toda a alma e de todo entendimento. A completude do ser humano. E o segundo maior mandamento é parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amemo-nos uns aos outros para a glória de Deus. Obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima com os profetas menores que nós vamos começar a ler, tá bom? Até mais!